Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de geografia. A Tia Divina vai estar explicando para vocês sobre vegetação, que está lá no livro de vocês, na página 45. Cada região tem características próprias, devido às diferenças no relevo, no clima, na hidrografia e na vegetação. Vegetação é o conjunto de plantas de um determinado local. A vegetação é natural quando as plantas de um local nascem, crescem sem interferência humana, ou seja, não foram plantadas pelo homem, né? A ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas e das abelhas faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Então, os pássaros, eles são os grandes semeadores de planta, porque eles se alimentam de frutas, né? E essas frutas faz o quê? Se tornam que as sementes se tornam fezes e eles lançam essas fezes o quê? Na natureza, né? No solo. Então faz com que surjam outras plantas em outros lugares, porque eles vivem de um lugar para outro, né? Por isso que nós falamos plantas nativas quando o homem não plantou, né? Não foi o homem quem plantou. Então, é através do que? Dessa ação, né? Que acontece na natureza, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, que fazem o quê? Com que outras plantas nativas surgem, né? Cada tipo de vegetação se desenvolve de acordo com determinados fatores climáticos, sobretudo umidade, temperatura e luz solar, mas é importante ressaltar que só há vegetação nos lugares em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença de luz e calor do sol, água, né, solo com nutrientes e ar. Então nós temos aqui dois tipos de vegetação, né? Nós temos aqui a primeira foto que nós mostramos que é uma vegetação rara, né? Rala, aliás, não é cheia, não é densa, né? É um tipo de vegetação de acordo com o quê? Com a região. Então, essa região a gente vê que é uma região mais seca, né? O solo não é tão úmido, né? Aqui do outro lado, nós já temos uma vegetação bem densa, bem cheia, né? Então, aqui nós mostra para nós que essa vegetação aqui, ela é diferente, né? Dessa outra devido que o ambiente, devido ao lugar que ela esteja, devido às condições que ela está recebendo, a luz e calor do sol, a água, né? Isso faz o quê? A diferença. Por isso que há vários tipos de vegetação, porque é devido às situações climáticas, a umidade do ar, a umidade da terra, se ela é uma terra mais úmida, molhada, se ela é muito seca. Então, isso varia muito. O ciclo da água sofre influência da vegetação, porque é por meio das espécies vegetais e também animais que acontece o fenômeno de evapotranspiração, ou seja, parte da água que existe nos seres vivos se acumula na atmosfera por meio de transpiração. Assim, esse fenômeno está diretamente ligado ao clima de cada região. Então, a Tia Divina vai mostrar um slide para a gente entender o que é evapotranspiração. Nesse slide aqui, nós temos aqui, evapotranspiração é a combinação de evaporização mais transpiração. Então, o que é evaporização? Evaporização é a lenta transformação de um líquido em vapor. Então, nós temos aqui um solo, né? E nós temos aqui águas acumuladas. Então, essa evaporização ela acontece o quê? É a perda de líquido em vapor, que ela sobe para onde? Para a atmosfera. Depois nós temos aí a transpiração. Transpiração é a perda ou a emissão de suor, eliminação de água nas formas de vapor através das folhas das plantas, né? Então, o que acontece? A transpiração de água pelas árvores, grama e outras plantas. Ela sobe o quê? Ela perde e sobe
para a atmosfera. Por isso que acontece esse fator, né, de evapotranspiração, que é a perda de água do solo por evaporização e a perda de água das plantas por transpiração, que vai até a atmosfera, tá, meus amores? Vamos continuar. A presença de gás carbônico na atmosfera é influenciada por meio de processo de fotossíntese, realizado pelos vegetais durante o dia, que retiram esse gás do meio do ambiente e lançam nele oxigênio. Assim, os vegetais são indispensáveis aos seres vivos, porque são eles que aumentam a quantidade de oxigênio no ar para a respiração necessária à vida de todos possa acontecer. O solo, por sua vez, o influencia e é influenciado pela presença da vegetação. É dele que as plantas respiram os nutrientes e a água que necessita para o seu desenvolvimento. Assim, o solo precisa saber os cuidados necessários de acordo com o tipo de vegetação que existe nele. Então, vamos entender o que é esse processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese é realizado pelas plantas para que haja produção de energia necessária para que possam se manter vivas, né? Então, nós sabemos que as plantas, elas são como nós, elas não são como os animais, né? Elas têm que produzir o seu próprio alimento. Então, é através desse processo de fotossíntese, né? Ou seja, que as plantas, ela produzem a energia necessária que possa se manter viva, ou seja, que ela produz o seu próprio alimento nesse processo de fotossíntese. A vegetação e suas múltiplas utilidades. A vegetação é essencial para os seres vivos, pois além de interferir no ciclo da água, de auxiliar a regulagem do gás carbônico na atmosfera e de influenciar nas características do solo, pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada. Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve como um alimento para outros seres e habitat natural de muitos animais, purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constituir matéria-prima de diversos produtos, como os remédios, roupas e móveis. Então, o que? Nós precisamos o quê? Dessa vegetação, ela está intacta, porque é através dessa vegetação, né, que acontece o quê? Os seres vivos, eles estão lá mantidos na vegetação. E se essa vegetação é uma vegetação viva, ela pode nos fornecer muitas coisas que são necessárias para nós. Ela começa o quê? A regular o gás carbônico, ela nos fornece o oxigênio que é necessário para nós sobrevivermos, né? E ela traz o quê? Alimento para outros seres, né? Então, tudo que nós necessitamos, que nós precisamos, está aqui no quê? Na vegetação, né? Ela tem muitas utilidades para os seres humanos. Então, é necessário que nós temos essa vegetação intacta, né? Essa vegetação nativa, para que nós podemos utilizar das coisas boas que elas nos oferecem. Aqui nós temos o quê? Um desenho aqui de vários tipos de planta, né? Que essas plantas aqui, tirado lá da vegetação, ela nos fornece muitos tipos de remédio, né? Como falamos, né? Para nós. Aqui do outro lado, nós temos outra foto que tem o quê? Uma mulher está lendo sentada debaixo da árvore. A árvore também, ela fornece para nós uma boa sombra, né? E ela faz o quê? Ela ameniza as altas temperaturas. Então, é através da sua sombra que ela ameniza a temperatura. Está muito quente, né? Quando está muito quente. Quando a gente tem uma casa que tem muitas plantas, ela se torna o quê? Um ar mais
fresco. Por quê? Porque as plantas ela têm o poder de amenizar ao que? As altas temperaturas. Tá, meus amores? Agora nós vamos para a nossa atividade. Número 1, pinte as letras B, C e R e descubra um elemento natural indispensável à vida dos seres humanos. Então, você vai pintar as letras B, C e R e depois você vai descobrir que palavra formou e você vai escrever aqui, tá? Agora, número 2, escreva F para verdadeiro e falso, V para verdadeiro, desculpe, meus amores, e F para falso. Aí temos aí a primeira perguntinha. A vegetação natural nasce e cresce sem interferência humana? Isso é verdadeiro ou é falso? Depois tem, as plantas conseguem se desenvolver em qualquer condição? Verdadeiro ou falso? É verdade que ela se consegue se desenvolver em qualquer condição? Depois tem, a ação da chuva, do vento, dos pássaros, das borboletas e das abelhas não faz brotar nenhuma planta nativa? Isso é verdade? Isso é falso? Os vegetais não precisam de água nem de luz para sobreviver? É verdade isso? Então, você vai completar com F para falso e V para verdadeiro. E a última tem assim, além do oxigênio, os vegetais nos dão alimentos e servem de habitat para muitos animais. Então, você vai completar essas frases aí com V ou F. Depois, 3. Marque com o X os exemplos de fatores que influenciam no nascimento das plantas sem a ajuda do ser humano. Então, nós temos aí a letrinha A, nós temos rega as plantas. Letrinha B, a distância entre os plantios. Letrinha C, a ação do vento. E letrinha D, a ação da chuva. Então, qual desses fatores aí influencia no nascimento de plantas sem ajuda do ser humano? Ou seja, nós não precisamos do ser humano, elas não precisam do ser humano para o quê? Para o seu nascimento. Então, você vai marcar com o X qual dessas alternativas aí é correta. Número 4. Complete a cruzadinha com as palavras que preenchem os espaços em branco nas frases abaixo. Aí tem os, fornece oxigênio e alimento e serve para habitat para muitos animais. Quem é isso aí? É a vegetação. Já está respondida aqui na cruzadinha. Então, você vai só copiar ela aqui, tá? Depois tem B. Vegetação é o conjunto de um determinado local. O que é vegetação? É um conjunto de quê? É um conjunto de... Aí você vai colocar, tá? E você depois vai completar a cruzadinha. Depois tem C. A ação do é um dos fatores que influencia no nascimento de plantas sem a ajuda do ser humano. A ação do quê? Aqueles elementos que tem a natureza, que a tia até explicou ainda agora. Aí você vai completar aqui e você vai completar também na cruzadinha, tá? Número 5. Observe a imagem abaixo. Nós temos aí uma imagem do que? De um local que ele está sendo o quê? Degradido, né? A vegetação está sendo o quê? Desmatada, né? Nós vemos aqui que tem máquinas que estão cavando um buraco, né? Nós estamos vendo aqui que o solo aqui ele está bem encharcado e que há pouca vegetação, ou seja, há poucas plantas, né? Você vai escrever qual é a principal consequência que o desmatamento de uma área acarreta para os animais que habitam nela. O que esse desmatamento causa para os animais, né? Aí você vai escrever aí o que você acha, que acontece com o desmatamento na vida dos animais, tá? Depois, 6, complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos um quadro aqui, que tem a palavra solo, vegetais, tipo, oxigênio, seres vivos e cuidados. O que você vai fazer? Você vai completar com a palavra que combina
com a frase, tá? Então você tem que prestar atenção. Aí tem assim, ó, a letrinha A, os se torna indispensável aos porque aumentam a quantidade de no ar. Então, vamos ver aqui, a Tia Divina vai ajudar vocês nessa primeira. Então, os vegetais se tornam indispensáveis a quem? Aos seres vivos, porque aumenta a quantidade de oxigênio no ar. Então, a Tia Divina já deu a resposta da letrinha A. Aí vocês vão fazer a letrinha B, tá, meus amores? Faça com bastante atenção, capriche na letra, tá? Faz muito bonitinho, que eu quero ficar feliz quando a Tia Divina for corrigir com vocês, tá bom? Beijos e fique com Deus.